A primeira solução: comece a fazer seu dinheiro crescer. Arcade dirigiu-se a um homem pensativo na segunda fila. Meu bom amigo, qual é o seu ofício? Sou escriba, respondeu o homem, e gravo registros sobre as tabuinhas de argila. A profissão em que eu mesmo ganhei minhas primeiras moedas de cobre. Consequentemente, você tem a mesma oportunidade para construir uma fortuna. Descobriu em seguida um participante de rosto corado um pouco mais atrás. Conte-nos, por favor, o que faz para ganhar seu pão? Sou açougueiro, respondeu ele. Compro cabras a seus criadores, abato-as, vendo a carne para as donas de casa e o couro para os fazedores de sandálias. Uma vez que trabalha e ganha regularmente o seu dinheiro, você tem as mesmas condições que tive de ser bem-sucedido. E assim procedeu Arcade com todos os presentes, a fim de saber de que modo cada um deles conseguia o próprio sustento. Terminada a inquirição, disse: Assim, caros discípulos, podemos ver que existem muitos negócios e ocupações cujo exercício confere às pessoas a oportunidade de obter seus ganhos. Cada uma dessas maneiras de remuneração é uma torrente de ouro da qual o trabalhador pode desviar uma porção para a sua própria reserva. Assim, na bolsa de cada um de vocês há um fluxo maior ou menor de moedas, de acordo com a capacidade de cada qual. Concordam com isso? Todos concordaram. Portanto, continuou Arcade, se cada um de vocês quiser construir uma fortuna, não será uma atitude inteligente começar usando essa fonte de riqueza que a pessoa já consolidou? A concordância foi ainda geral. O homem mais rico da Babilônia voltou-se então para um homem humilde que tinha afirmado ser um vendedor de ovos. Se você separar um de seus cestos e nele colocar toda manhã 10 ovos, daí tirando toda a noite 9 ovos, o que acontecerá finalmente? Com o tempo ele transbordará. Por quê? Porque a cada dia coloco ali sempre mais um ovo do que a quantidade que eu tiro. Arcade voltou-se para a turma sorrindo. Todos os homens por aqui se acham em dificuldades financeiras? Primeiro os participantes ficaram olhando, depois riram. Finalmente agitaram divertidos os pequenos bornais onde costumavam carregar suas moedas. Muito bem, continuou ele. Agora vou comunicar-lhes o primeiro remédio que aprendi para solucionar o problema da falta de dinheiro. Façam exatamente como sugeri ao vendedor de ovos. Para cada 10 moedas que colocarem em suas bolsas, não retirem para uso próprio mais do que 9. A bolsa começará a ficar estufada e seu peso cada vez maior será uma fonte de prazer para suas mãos e uma fonte de bem-estar para as almas. Não zombem do que eu digo por causa de sua simplicidade. A verdade é sempre simples. Disse que lhes contaria como construir minha fortuna. Foi esse o meu começo. Eu andava invariavelmente quebrado e detestava isso, porque não podia satisfazer meus desejos. Mas desde que comecei a retirar de minha bolsa não mais de 9 cotas das 10 que ali depositava, ela começou a engordar. O mesmo acontecerá com vocês. Agora lhes falarei de uma estranha verdade cuja razão desconheço. Quando deixei de desembolsar mais do que 9/10 de meus ganhos, iniciei minha carreira de êxitos. Não fiquei mais desprevenido do que antes. Ao contrário, as moedas começaram a aparecer com maior frequência. Certamente há uma lei dos deuses que, para aquele que poupa e não gasta uma determinada parte de seus ganhos, o dinheiro virá mais facilmente. De modo curioso, ele costuma evitar aquele cuja bolsa se mantém sistematicamente vazia. Qual pode ser o maior anseio de vocês? A satisfação dos desejos de cada dia? Uma joia, um adorno, melhores roupas, mais comida? Coisas que rapidamente se vão e são esquecidas? Ou, pelo contrário, sonhariam com bens mais estáveis? Ouro, terras, rebanhos, mercadorias, investimentos que trazem bons lucros. As moedas que vocês usam no dia a dia
concedem aqueles primeiros desejos, as que vocês guardam, os segundos. Esta, meus discípulos, foi a primeira solução que descobri para a minha falta de dinheiro. Em cada 10 moedas conseguidas de qualquer fonte, não gastem mais do que 9. Debatam o assunto entre vocês. Se alguém puder provar que isso não é verdade, conversaremos a respeito amanhã, quando estivermos juntos de novo. A segunda solução: controlem seus gastos. No segundo dia, Arcade dirigiu-se à Assembleia nos seguintes termos: alguns dos participantes, meus discípulos, fizeram-me a seguinte pergunta: como pode um cidadão guardar 1/10 de todos os seus ganhos, se em geral seus vencimentos mal dão para as despesas necessárias? Pois bem, ontem, quantos de vocês achavam-se com pouco dinheiro? Todos nós, respondeu a turma. Entretanto, as pessoas aqui não recebem todas a mesma coisa. Naturalmente, umas ganham mais do que outras. Algumas têm famílias maiores para sustentar. Apesar disso, todas estão igualmente desprevenidas. Gostaria, portanto, de lhes falar sobre uma extraordinária verdade a respeito dos homens e de seus filhos. O que costumamos chamar de despesas necessárias sempre crescerá para tornar-se igual a nossos rendimentos, a menos que façamos alguma coisa para inverter essa tendência. Não confundam despesas necessárias com desejos. Cada um de vocês, junto com suas boas famílias, tem mais desejos do que seus ganhos podem satisfazer. Consequentemente, tudo quanto recebem é despendido para aplacar tais desejos à medida que eles surgem. E ainda assim, restam muitos outros que não chegam a ser saciados. Na verdade, todos os homens têm mais desejos do que podem satisfazer. Acham que posso cumprir todos os meus sonhos porque sou rico? Trata-se de uma falsa ideia. Há limites para o meu tempo, há limites para a minha energia, há limites para a extensão de minhas viagens, há limites para o que consumo à mesa de refeições, há limites para os prazeres de minha vida. Garanto-lhes que, do mesmo modo como as ervas daninhas crescem num campo onde o fazendeiro deixa espaço para suas raízes, assim também os desejos crescem livremente no coração do homem capaz de saciá-los. Os desejos são uma multidão, mas aqueles que cada um de vocês pode satisfazer reduzem-se a um punhado. Examinem cuidadosamente seu modo habitual de viver. Tenho absoluta certeza de que se defrontarão com alguns gastos que podem ser tranquilamente reduzidos ou eliminados. Acatem como uma verdadeira divisa a noção de reservar 10% do valor estimado sobre cada moeda que saia. Portanto, gravem na argila cada uma das coisas passíveis de despesa. Selecionem as necessárias, além de outras cujo custo não ultrapasse 9/10 de seus rendimentos. Cancelem o resto e considerem-no apenas como uma parte dessa grande multidão de desejos que não podem ser satisfeitos. Não sintam remorsos por isso. Façam um orçamento para as despesas imprescindíveis. Não toquem naquele 10º que está engordando sua bolsa. Encarem o crescimento de suas economias como um belo propósito de vida. Procurem trabalhar com o orçamento estabelecido. Procurem ajustá-lo de modo que funcione em seu favor. Busquem torná-lo um colaborador na defesa de suas crescentes reservas.